no WhatsApp pagando não sei quanto a hora do professor, enrolando aula, com subordinação direta, quanto mais terceirizado, virar o quê? Putaria. Ninguém terceiriza atividade fim, não. Muito embora realmente o Supremo Tribunal Federal, vou já comentar, de forma acertada, ele diz que não tem nenhum problema se terceirizar a fim. Não tem problema por quê? Porque não tem nenhuma lei que proíba a terceirização da atividade fim. Então, é o mais cômodo para mim fazer o quê? Ao invés de eu contratar uma pessoa, como eu estou querendo fazer, para fazer a faxina, eu não, né? Eu vou lá, contrato uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa prestadora de serviços, ela é especializada na locação de mão de obra, já tem lá classificado todo mundo por sexo, idade, cor, estado civil, como se eu pudesse fazer isso, né? Sexo, origem, credo, situação familiar, e aí já está todo mundo preparado com experiência X e à disposição, para na hora que um tomador de serviços quiser, por exemplo, uma faxineira, uma pessoa da manutenção, esse sujeito possa mandar para cá. Então, o tomador de serviços, ao invés de contratar diretamente o empregado no mercado, que é que o tomador faz? O tomador de serviços contrata a empresa prestadora contrata o trabalhador e esse trabalhador, ele vem para cá. Vai se inverter o sentido da seta, olha, né? A esse trabalhador, ele vem para cá. Ele vem prestar serviços no tomador. Não se esqueça não, né? O tomador de serviços, se esqueça não, o tomador de serviços paga a empresa prestadora e a empresa prestadora, se Deus quiser, paga ao trabalhador. Mas tu sabe, né, que às vezes Deus não quer, né? Não é assim? A pessoa não passa isso no tempo de Deus. Não era o tempo de Deus. Não era para ser. Pronto, né? O empregador, o tomador pagou a prestadora, se Deus quiser, paga o trabalhador. Tio, em que situações isso pode acontecer? Geralmente, nós temos dois tipos de terceirização. A terceirização por prazo determinado e a terceirização por prazo indeterminado. Assim como acontece nos contratos de trabalho por prazo determinado, em que você não vai poder, olha só, em que você não vai poder contratar um trabalhador por prazo determinado só porque você quis. Você não pode, olha, Denise, você vai trabalhar o prazo determinado. Por quê? Porque eu quero, não pode. Tem que ter um motivo, uma razão, uma circunstância, um porquê que justifique aquele empregado ser por prazo determinado. Então, assim como a contratação direta por prazo determinado exige que você preencha os requisitos em lei, a terceirização por prazo determinado prevista na Lei 6.019/74, essa terceirização também prevê. Essa terceirização também exige aqui, Sara, exige que você só faça essa terceirização nos casos previstos em lei. E olha que coincidência, olha que massa, olha que coincidência. Tio, quais são os dois casos previstos em lei para a terceirização temporária? Chuta! Olha que coincidência, já estudamos. Aumento de serviços ou, aí meu amor escolhe, ou substituição provisória de pessoal permanente da empresa. Por uma feliz coincidência, graças a Deus, para ninguém ter que decorar nada a mais, por uma feliz coincidência, se o empregador quiser, vai começar a entender agora, se o empregador quiser, diante de aumento de serviços ou de substituição provisória, preste atenção agora, diante de aumento de serviços ou de substituição provisória, o empregador escolhe, ou o empregador contrata o empregado diretamente por prazo determinado, e se o empregador, diante de uma dessas duas situações aqui, que situações, professor? Aumento de serviços ou substituição provisória de pessoal permanente, se o empregador, diante de uma dessas duas, o empregador quiser contratar direto, o empregador não quiser terceirizar, ele pode contratar diretamente, Gonzaga, por prazo determinado de até 2 anos. Até 2 anos. Ele pode contratar por prazo determinado por até 2 anos. Agora, diante dessas duas situações, se ele não quiser
contratar diretamente. Se ele quiser terceirizar, ele terceiriza. Só que ele vai terceirizar pela Lei 6.019. E a Lei 6.019, ela só permite a terceirização temporária, a terceirização por prazo determinado, pelo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90. Tio, eu não entendi, repita isso agora. Dentro dessas duas situações aqui, aumento de serviço e solução provisória, o empregado tem duas opções. O empregador contrata diretamente por prazo determinado ou ele terceiriza por prazo determinado. Se ele não quiser terceirizar, se ele quiser contratar diretamente por prazo determinado, ele tem 2 anos para contratar aquele caboclo. Ele pode contratar aquele caboclo, por até 2 anos. Se ele não quiser contratar diretamente, que ele pode fazer por até 2 anos, se ele quiser terceirizar, aí a coisa muda de figura. Aí ele só pode terceirizar pelo máximo de 180 dias e prorrogáveis por mais 90, tá? 180 mais 90. Tio, como é que se dá essa prorrogação? Cuidado que isso aqui já foi questão de prova, tá? A prova da UAB, primeira fase da UAB, ela já cobrou isso aqui. Como é que é essa prorrogação? Porque geralmente a prorrogação, foi até que a Aparecida perguntou, né? Tio, quem é que prorroga? É o empregador quer prorrogar e o empregado aceita. Então a prorrogação parte do empregador e o empregado aceita se o empregado quiser. Mas Aparecida, nesse caso aqui da terceirização da 6.019, não. No caso da terceirização da Lei 6.019, não. Essa prorrogação não depende só da vontade de empregado e de empregador. Quando você contrata diretamente o empregado sem terceirizar, a prorrogação depende só da vontade de empregado e empregador. Mas quando há terceirização, a prorrogação por mais 90 dias não depende só da vontade de empregado e empregador, não. Empregado, empregador e governo. Empregado, empregador e com autorização do órgão competente do Ministério da Economia. O homem acabou com outro ministério, né? Então, da Economia. Então, com órgão competente em matéria de fiscalização do trabalho. Só empregado e empregador, tá? Só empregado e empregador, eles não podem prorrogar por mais 90. Empregado, empregador e governo. Empregado, empregador e o órgão competente de fiscalização em matéria do trabalho. Hoje, infelizmente, tem nada a ver vinculado ao Ministério da Economia. Eu sei que trabalho faz parte da economia, mas mais de 70 anos, na verdade quase 80 anos, que o Ministério do Trabalho existiu. Aí foi só besteira, foi só birra. Eu acho que não valeu muito a pena a besteira não, tá? Lembrando que o primeiro ministro do Trabalho, sabe quem foi? O avô do Collor de Mello, pensa. Lindolfo Collor. Primeiro... ministro do Trabalho, um super latifundiário, hein? O primeiro ministro do Trabalho foi Lindolfo Collor, avô do nosso famigerado, né, ex-presidente Collor de Mello. Tranquilo? Perfeito? Então, bora pra cá. Tio, eu queria entender uma coisa. Por que o senhor diz que terceirizar sai mais caro? Cara, terceirizar sai mais caro. Mas olha que legal. Ô, Olívia, você tem carro, amor? Tem? O seu carro tem ar-condicionado? Você botou aqui embaixo no shopping? Ah, tá. Né? Aí você anda com ou sem ar-condicionado ligado? Com. Você sabe que se desligar ar-condicionado, seu carro funciona? Sabia? Você sabe que se desligar seu ar-condicionado, seu carro gasta menos gasolina? Sabia? E por que você anda com ele ligado? Porque é quente aqui, né? Porque é mais cômodo, é o que? Mais confortável. É mais cômodo, é mais confortável. A terceirização, ela é mais cômoda, ela é mais confortável. E por isso a gente terceiriza. Só que a gente paga mais caro. Por exemplo, eu cortar meu cabelo. Eu podia cortar meu cabelo no centro da cidade, pagava o quê? 15, 20 conto. Pagava não? Pagava. Mas eu moro bem aqui. Aí eu saio daqui e vou para o centro da cidade. Aí chegou lá, é ruim de estacionar. Aí eu chego, geralmente o local lá do barbearia não tem ar-condicionado, é só um ventilador. Não oferece água, não oferece café, não faz um cafuné.
Chega lá, corta, aí o cabra tá suado, que cheio de grudo dos pelos, tudinho, não, o cara faz assim, chega, espinha. Mas corta o cabelo, corta ou não corta? É a mesma tesoura. Aí eu vou para o Meridian. Eu quero o Capelli fechou, as meninas foram para lá, Meridian. Aí eu chego lá, disse, doutor, eu boto o seu carro. Eu disse, já pega lá, só desço, o cara segura meu carro. Aí eu chego lá e disse, olha o doutor Celeste, o doutor Alexandre chegou, chama a Priscila, porque quando a gente tá ficando velho, fica cheio de pelo, né? Aí eu já faço o quê? Depilação da venta, que eles não estavam bem aqui, né? E do ouvido, porque eles já estavam também, pareciam os bichos da espiga, mas um ravengar, pronto. Aí toda vez que eu vou cortar o cabelo, eu já faço a depilação da venta, a depilação da orelha, né? Pra poder, meu filho, porque eles estavam bem aqui já os pelos, né? Pois não é, né? Lobisomem, né? Aí eu pego, aí meu Deus do céu, chega uma pipoca, traz pipoca, né? Aí, você quer um mate ou você quer um suco de um limonado? Eu disse, hoje eu quero limonado, eu quero mate, isso aqui. É com adoçante, via dele, né? Que todo gordo toma adoçante, anotou? Né? Bota pulseira, ar-condicionado, cafuné, a besteira. R$70. Mas o senhor pagou mais caro, mas é mais cômodo. Fica o quê? 3 quartos, 4 na minha casa. Entendeu? É mais cômodo. Mesma coisa é aqui. É comodidade. Porque terceirizar sai muito mais caro do que contratar o cabra. O que é que o tomador de serviços paga à prestadora? Olha só, o tomador de serviços paga o salário dele, o vale transporte, né, o vale refeição, paga o quê? Paga o 13º, o FGTS, as férias, pega o que mais? As horas extras, as horas noturnas, o fardamento, paga todos os encargos sociais, tudinho. Vai trabalhar de graça? Não, vai cobrar no mínimo 10%. Sobre todo o contrato. Sobre tudo aquilo que ele paga ao empregado, essa empresa cobra no mínimo 10%. Se ele contratasse diretamente, saia tudo 10% a menos e pior. Por que a terceirização não é ruim? Porque o trabalhador, quando ele é contratado diretamente, ele só tem uma garantia. E quando ele é terceirizado, ele tem quantas? 2. Porque quando o cara é contratado diretamente, só tem empregador para garantir o pagamento da rescisão. Quando ele é terceirizado, ele tem 2. Ele tem quem? 1, o empregador. Não se engane. Não se engane. Na terceirização, o empregador não é o tomador. Na terceirização, o empregador é a empresa prestadora de serviço. O tomador de serviço é apenas o que? O responsável subsidiário, tá? Esse aqui só tem responsabilidade via de regra subsidiária. Então, na verdade, o trabalhador, na terceirização, ele está muito mais garantido que a contratação direta. Porque além do empregador para garantir, que é o devedor principal, ainda tem um abestado que tem a responsabilidade subsidiária. Então, este coitado, que é o tomador de serviços, paga a prestadora, tem nota fiscal, tem recibo de pagamento, tem a filmagem, foi filmar o pagamento. Mas se a empresa prestadora, ela não pagar, se a prestadora não repassar o trabalhador, minha filha, quem paga mal paga 2 vezes. E aí, porque ele tem responsabilidade subsidiária, tá? E repito, e nessa, né? Não, fiscalização, nem perguntar não, diabo. Né? Fiscalização é só com relação à administração pública. Aqui ele fiscalizando ou não, foi muito boa a intervenção, mas tem, né? Mas, né, tem que aqui, nesse caso aqui, ele fiscalizando ou não, ele sempre, só mais uma vezinha, sempre vai ter responsabilidade subsidiária, tá? Sempre vai ter responsabilidade subsidiária, sempre, tá? Não sai não. Tu pode ter até solidária, vamos ver depois, mas subsidiária sempre é o mínimo, sempre vai responder fiscalizando ou não. Que esse negócio de fiscalização, eu vou ver já, é só se for com a administração pública, mas não esqueça, por enquanto, a administração pública. Então, nessa terceirização, você só pode fazer nessas 2 situações.
ou aumento de serviço, ou substituição provisória de pessoal permanente e 180 dias por mais 90. Acontece que nós temos um outro tipo de terceirização. Ô, professor, qual é o outro tipo de terceirização? É a terceirização por prazo indeterminado. Na terceirização por prazo indeterminado, não se esqueça, é uma terceirização do mesmo jeito. Ao invés do tomador de serviços, tá? Ao invés do tomador de serviços contratar diretamente, não. Ele contrata a empresa prestadora contrata o trabalhador. Acontece que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2018, tá? O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2018, o STF deu um entendimento para mim corretíssimo. Entendeu o STF que é, tá? Entendeu o STF que é constitucional a terceirização da atividade fim. Professor, foi uma decisão política, o senhor sabe, desde... Não foi, eu garanto que não foi, certo? Foi uma decisão política desde... Como é aquele presidente depois da Dilma, hein? O vampiro Temer, né? O presidente Temer, e agora... E o Bolsonaro... Não, cara, entenda. O problema é que a galera tem umas interpretações meio malucas. E, infelizmente, cara, a gente não pode interpretar o direito do jeito que a gente quer, não, tá? Quando a gente fala de terceirização por prazo indeterminado, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. E a súmula 331 tem inciso 1, tem inciso 2, tem inciso 3, né? Tem inciso 4, isso, meu amor, tem inciso 5 e tem inciso 6. E o problema é o que dizia passado. Quando eu falo dizia, não é que a súmula foi cancelada, não. Não é que o inciso primeiro foi cancelado, não. Mas é porque com a atual decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Com a atual decisão do Supremo Tribunal Federal, o inciso primeiro, ele ficou totalmente sem sentido. Porque ele vai de encontro, ele vai contra o atual entendimento do Supremo. Tio, o que é que dizia, né? Assim, né? Porque não foi cancelado, tá vigente, mas não tem eficácia. Tio, o que é que diz aí que não presta mais para nossa prova? O inciso primeiro da súmula 331. O inciso primeiro da 331 diz assim, ó, que a contratação de trabalhador por empresa interposta é ilegal. É porque, como é shopping, a partir das 8 pode fazer obra. Ou a desgraça de shopping é que só pode fazer obra de noite, o que torna a obra muito cara. Porque os caras trabalham de noite, né? E os caras enrolam você direto, né? Porque eles trabalham 2, 3 horas, dormem, porque todos eles têm obra de manhã no dia seguinte, a obra quase não acaba. Foi um sufoco aqui, tá? Então vamos lá. Então se você pegar, né, a súmula 331, inciso primeiro, ela vai dizer assim, que a contratação de trabalhador por empresa interposta é ilegal. Pode não, ilegal. Formando o seu vínculo tomador de serviço. Negada? Bora, é lógico. Se algo é ilegal, contraria o quê? Bora, eu quero ouvir, pô. Pessoal, não tem ninguém aqui. Você quer que é feito especial aquele monte de gente na sala de aula. Bora. Ó, pro pessoal ouvir aqui, bora. Se algo é ilegal, ele contraria o quê? A lei, porra. Só tem um... Deixa eu te contar um segredo. Qual é a lei que diz que não pode terceirizar? Me diz aí. Essa lei não existe. Não existe nenhuma lei no Brasil que diga, olha, não pode terceirizar. Essa lei não existe. Então, infelizmente, o TST, com as suas súmulas sem pé e sem cabeça, fomentou, sem brincadeira, companheira, a reforma trabalhista. Foram as súmulas do TST, sem pé e sem cabeça, querendo dar uma de Robin Hood. Não estou dizendo que você não deve, que o trabalhador não tem direito, não, cara. Ele tem que ter direito. Até porque ele é a parte, assim como consumidor, ele é a parte frágil na relação jurídica. Mas você não pode começar o quê? A criar direitos que não tem, restringir direitos que não tem. E, infelizmente, quer você queira, quer você não queira, no mundo capitalista, quem manda, quem tem o quê? Dinheiro.
Então, na hora que você cutucaram o cão, a onça com vara curta. Os caras estavam acuados ali, mas a vara era muito curtinha. Na hora que deram a patada, não aguentaram. Não dá. É ilegal. É ilegal como, cara? Uma coisa só pode ser ilegal se ferir a lei. Aí o Supremo Tribunal Federal foi mesmo em cima do artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. E o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, ele diz assim, ó, ninguém será obrigado a fazer, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado, acorde amor, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de... Eu só sou obrigado a deixar de terceirizar a atividade de fim, se tiver o quê? Lei. A lei não existe, então eu posso terceirizar. Então hoje, só por isso, então hoje, para o Supremo Tribunal Federal, o empregador pode terceirizar à vontade, tanto a atividade fim quanto a atividade meio. Mas, meu povo, vocês sabem que eu sou empresário. Eu não vou terceirizar a atividade meio, ou atividade fim. Eu vou terceirizar professor, cara. Eu posso terceirizar o Delano. Não que ele não seja importante para mim, né? Mas, assim, pelo amor de Deus, entenda, né? Assim, ninguém é aprovado pelo seu take, né? Ninguém é aprovado pelo seu take, né? Na câmera. Mas o pessoal é aprovado pelo desempenho de quem? Do professor. Então ninguém vai terceirizar a atividade de fim. Você terceiriza meio. Você terceiriza vigilância, limpeza, conservação ou serviços especializados. Isso é um serviço especializado. Não é todo mundo que está mexendo numa câmera dessa aí. Você nem fazer o enquadramento e mexer na iluminação, que ele está puto, que esse aqui está desligado. Mas que o Lourinho teve filho, o Lourinho nasceu agora, o filho dele. Nem me responde o Lourinho, né? Lambendo a cria, né? Então, é serviço especializado, mas eu posso terceirizar serviço especializado. Atividade fim eu também posso terceirizar. Sabe quando é que o empregador vai terceirizar fim? De novo, diz para mim. Nunca, porque ele não é doido. Terceirizar professor, terceirizar a parte administrativa, a parte financeira, a parte pedagógica do curso. Ninguém faz isso não, homem. Mas, de qualquer forma, Supremo Tribunal Federal. E para a sua prova da OAB, hoje você pode terceirizar tanto atividade de fim quanto atividade meio, sem qualquer perigo de um vínculo empregatício, ó, descer, igual a papeira que não desce, né? Papeira não desce, pronto. Sem perigo da papeira descer, sem perigo de um vínculo descer para o tomador. Com o tomador, continua a mera responsabilidade subsidiária. Com a empresa prestadora, mantém-se a relação de emprego. Mesma, agora isso aqui continua, olha. Isso aqui continua, né? O tomador de serviço paga a empresa prestadora paga o trabalhador. Isso aqui se mantém, né? Se você pegar, né? Se você... agora eu vou para cá, o inciso 3º, perdão. O inciso 3º, ele meio que foi para... né? Como é que eu faço aqui, né? Um Czinho cortado. O inciso 3º, ele meio que foi para o beleléu, né? O que é que vai dizer o inciso 3º? Não forma vínculo de emprego, vamos logo meter o cacete nele. Não forma vínculo de emprego com o tomador. Ou seja, pode terceirizar, né? Não forma vínculo de emprego com o tomador. É mesmo que dizer, pode terceirizar a prestação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade de meio do tomador. Cara, além desses, além de você poder terceirizar serviço de vigilância, conservação e limpeza, bem como serviços especializados à atividade de meio do tomador, além de você poder terceirizar tudo isso, você ainda pode terceirizar o quê? Sem medo? Atividade fim, tá? Por isso que o 3 está meio bichado, tá? Meio bichado. Vamos lá. Tio, e o vínculo empregatício não vai se formar com o tomador de serviços, principalmente, tá? Principalmente se o tomador de serviços for quem, negada? A administração pública. Tu sabe, né, que uma pessoa ama, adora terceirizar. Quem é que ama, adora terceirizar? A administração pública. Antes do entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá?
antes, repito, do entendimento do STF, já não podia formar o vínculo com o tomador à administração pública. Após o entendimento, a mesma porcaria, tá? Então, mesmo que a administração pública, presta atenção, mesmo que a administração pública faça uma terceirização toda errada, ainda assim não é possível a formação do vínculo com ela, a administração pública, porque falta o quê, Florzinha? Concurso público, acertou, né? Falta o quê? Concurso público, que vem assunção de cargo ou de emprego público com até morta ali, né? Assunção de cargo ou emprego público com a administração pública só mediante concurso público. Então, né, o item 2 está correto. O item 4 continua. O que é que vai dizer o item 4? É rapidinho aqui, tá? O que é que vai dizer o item 4? A gente acaba 10 cravado. O que é que vai dizer o item 4? Vai falar da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, tá? Vai falar, repito, da responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. O item 4 diz assim, né? Que eu esqueci, como é que diz aí? Como é que é o comecinho dele? Ah, obrigado, meu amor. Pronto. O inadimplemento, ou seja, o não pagamento, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, olha, acompanha aqui no quadro, ó. Olha o quadro aqui, ó. O inadimplemento, ou seja, o não pagamento das obrigações trabalhistas por parte do empregador, que é o empregador, a empresa prestadora de serviço, né? Importa o quê? Responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações. Então, isso o Supremo Tribunal Federal não mexeu, graças a Deus. O terceirizado continua, né, duplamente garantido, garantem o pagamento dos direitos do terceirizado, o seu empregador, e o tomador de serviço só, que em regra, com responsabilidade subsidiária. Em regra, com responsabilidade subsidiária. Agora, cuidado agora com o item 5, tá? Voltando para cá. Tem uma criatura que ama, adora terceirizar. Tio, quem é esta criatura, tio? Que ama, adora? Quem é essa criatura que ama, adora terceirizar? A administração pública. Negada, preste atenção. É só sim ou não? Depende, ó, amigão. Se você é advogado, depende. É melhor nem tirar a carteira, viu? Negócio de depende aqui. Seu professor de faculdade pode ter lhe ensinado. Esse negócio de depende, mas aqui não coisa não, viu? Tomando direto do gargalo aqui. Negócio de depende aqui não. De jeito nenhum, tá? É só sim ou não. A administração pública pagou a empresa prestadora. A empresa prestadora não pagou ao trabalhador. Pergunta, é só sim ou não? A administração pública pagou a prestadora não pagou o trabalhador. Pergunto, a administração pública tem responsabilidade sim ou não? Sim, não sei. Não, olha, nas provas de procurador do trabalho tem. O item F, muitas vezes o item F é não sei. Mas é só dei duas opções, Débora, ou só sim ou não. Ou vou de novo, tá? Faz de conta, não, faz de conta só que tu não ouviu essa parte. Ninguém gravou, tá? Ninguém tá vendo. Vamos lá. Tá gaiata você, né? Vamos lá. A administração pública pagou, não pagou o trabalhador. A administração pública tem responsabilidade, sim ou não? Não. A regra é que ela não tem qualquer tipo de responsabilidade. Foi o que eu disse pra você. Ou é sim, ou é não. Ela tem? Não. A regra geral é que ela não tem nenhum tipo de responsabilidade. Onde é que está isso? Macho, deixa eu te contar um segredo, está na lei, né? Parágrafo 1º do artigo 71 da lei 8666/93, né? O parágrafo 1º do artigo 71 da 8, que é de licitações, olha, da lei, atua, meu amor, ó. Parágrafo 1º do 71 da 8666/93 diz que a administração pública, nesses tipos de contrato, ela não tem nenhuma responsabilidade. Isso é um absurdo! Rapaz, seguinte, ADC número 16 do STF, ação direta de
constitucionalidade 16, que disse que esse dispositivo aqui, ele é sim constitucional, tá? Ele não fere nada da Constituição Federal. Não tem nada na Constituição que proíba a irresponsabilidade da administração pública. Acontece que o TST, achei massa, de forma sábia, o TST, ele abriu uma exceção. Qual é a exceção? É caso a administração pública não fiscalize o contrato. Que acho que é o 66, se não me engano. Se a administração pública, nesse contrato de prestação de serviço terceirizado, se a administração pública não fiscalizar o tomador de serviço, o prestador de serviços, principalmente quanto ao pagamento dos créditos trabalhador, se a questão vier gritando, ei macho, disse a questão, a administração pública não fiscalizou, disse, macho, se a questão disser que a administração pública não fiscalizou o contrato, aí ela passa a ter o quê? Responsabilidade. Mas a regra é que ela não tem. A regra, vem cá para nós. A regra, senso comum, direito, não é as puteiras lá fora não, senso comum, direito, é o que está na Constituição. A regra geral é as pessoas cumprirem ou descumprirem a lei. Cum ou des? Né, meu filho? Presunção de inocência. Se o princípio é da presunção de inocência, então é a presunção de que todo mundo o quê? Cumpre a lei. Ninguém será declarado culpado, senão após o quê? Menino, ainda bem que foi por isso que tu volta para o trabalho, né? Não é, meu filho? É penal, né? Constitucional, né? Senão depois do trânsito ser julgado da decisão. Então, como a regra geral é que as pessoas cumprem a lei, a presunção, Débora, é de que as pessoas... Como é teu nome, amor? A presunção, Ingrid, é de que as pessoas cumprem a lei, que a administração pública cumpre a lei, que ela fiscaliza o contrato. Então, para que a administração pública tenha responsabilidade, a questão tem que gritar. Ei, ela não fiscalizou. Aí você diz, então ela tem responsabilidade. Se ela não disser isso, a regra é que ela não tem qualquer responsabilidade. Tranquilo? E para a gente encerrar aí para casa, aqui é rapidinho, tá? O tomador de serviços, ele só tem responsabilidade pelo período em que o trabalhador ficou à sua disposição. É rápido, é coisa de 30 segundos. Esse trabalhador, ele está ou esteve à disposição do tomador de serviços por 10 anos. E durante 10 anos nunca houve depósitos de FGTS. Acontece que esse trabalhador só ficou terceirizado para o tomador durante 2 anos. O tomador de serviços não vai responder pelos 10 anos. Por que não vai? Porque o trabalhador só ficou à sua disposição 2. Então ele só responde subsidiariamente pelos créditos trabalhistas do período em que o caboclo esteve à sua e não pelo período total da relação de emprego, que é a súmula, tchau, né? Que é a súmula 331, inciso 6º do TST. A gente encerra a nossa primeira aula hoje. Próximo a gente volta com a alteração e interrupção com a alteração do contrato de trabalho. Até a próxima, tchau.